Aí, joia, boa Márcia, noite. tudo bem? Tudo bom? E você? Tudo bem, graças a Deus. Bacana, prazer ter você aqui comigo. Obrigado por aceitar meu convite. Fiquei muito feliz quando você aceitou de pronto. Eu sei que, Eu ape- agradeço também. apesar da pandemia, você tem a agenda aí sempre com vários compromissos, né? Aí, encaixar uma horinha a mais no seu dia aí, bacana. Muito obrigada, tá? Imagina, vai ser um prazer, como sempre. Legal. Eu vou pedir para você se apresentar, então, para o pessoal, falar o que você faz, como é que você tem duas atividades bem específicas, né? Então, se apresenta para o pessoal, conta um pouquinho aí dos seus dois trabalhos, e daí a gente começa a conversar daí. Tá joia. Bom, meu nome é Leonardo, Alessandro Leonardo, né? Mas pode me chamar de Leonardo. Eu sou pastor presbiteriano, sou da Igreja Presbiteriana Independente, ordenado há 16 anos. Então já exerço o ministério pastoral já há todo esse tempo. Já fui pastor no Paraná, em Minas Gerais, no estado de São Paulo e agora há 5 anos eu estou na capital, em São Paulo. Sou pastor aqui da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Moinho Velho, aqui entre Zona Sul e Zona Leste, aqui próximo ao Ipiranga, né, para ficar mais fácil, bairro do Ipiranga, aqui é a região do Ipiranga. E, paralelamente ao Ministério Pastoral, eu exerço também atividade de hipnoterapeuta, que, assim, de uma maneira bem direta e objetiva, que aplica a terapia por meio da ferramenta da hipnose. Então, a gente faz a terapia com as pessoas por meio da hipnose. Resumidamente é isso, Márcia. Aí depois, detalhes, se você quiser perguntando, a gente vai falando. Tá certo. O Leonardo é uma das coisas boas da pandemia, da quarentena. Eu conheci o Leonardo numa live que você fez com a Érica, logo lá no comecinho, né? Quase 90 dias lá atrás. Você fez uma live com a Isso. Érica. E nessa live, como eu já conheci a Érica, né? Acompanhando a live dela, conheci você. E daí comecei a acompanhar você justamente essa questão de você trabalhar com a hipnoterapia e ter atividade pastoral também. Porque a gente sabe que tem muito mito com relação à hipnose, à hipnoterapia, né? E quando a gente conhece, começa a estudar e conhece, a gente começa a ver que, na verdade, as duas coisas podem se complementar, né? Então, uma coisa acaba ajudando a outra. É muito, muito interessante mesmo. E aí comecei a te acompanhar, então essa é uma das coisas boas da pandemia. A gente fala tanta coisa ruim nessa quarentena, né? Mas Aham, as coisas boas também acontecem. Então, hoje a gente está aqui com por conta certeza. disso, né? Poxa, que legal. E, bom, para mim também foi uma coisa muito boa poder te conhecer. A gente tem interagido bastante aí nas lives que eu faço, tanto na área de hipnoterapia quanto na área pastoral, e tem sido muito bom. Para mim é um prazer e são presentes que Deus vai dando para a gente também nessas atividades. É isso aí. Leonardo, a nossa live de hoje para falar sobre essa questão aí da pandemia e como é que a gente trabalha esses sentimentos, essas emoções, porque são muitas emoções durante esse período, né? A gente tem que trabalhar muita coisa. Quando começou a quarentena, né, ali, ah, ficava meio aquela sensação de que estamos de férias, né? Então, 10, 15 dias ali, estava de férias, não sei o quê, criançada em casa, todo mundo. Mas aí o tempo vai passando, não é férias, porque você não pode sair de casa, você não consegue passear, você não consegue fazer nada. E aí você já não sabe mais o que fazer, as crianças estão em casa sem aula, e daí começa, né, todo mundo ficar, não sabe direito como pensar, não sabe como agir, não sabe o que fazer, começa a criar esses sentimentos, essas emoções ruins que acabam ainda sendo pior, deixando o momento ainda mais difícil, né? Então, Sim. como que a gente consegue, né, uma maneira prática e tranquila da gente trabalhar um pouco essas emoções aí, essa ansiedade, essa depressão, esse medo também de ficar doente, porque também tem mais isso ainda, né, o medo de ser contaminado pelo Covid. Então, a gente tem que trabalhar com tudo isso e ainda
manter a serenidade? Como que a gente, né, consegue trabalhar tudo isso? Então, Márcia, tudo se resume a uma atitude mental, né? E quando eu falo em atitude mental, é no sentido de você poder ter uma posição onde você interpreta o melhor das coisas. É, o que nós estamos vivendo hoje é uma situação. Eu sei que algumas coisas que eu vou falar aqui podem ser até repetitivas, mas é importante para a gente contextualizar toda a conversa aí, né? Sim. Ah, o que nós estamos vivendo hoje é uma situação muito nova. Eu estou com 45 anos e eu não me lembro de ter passado por uma situação ao menos parecida com essa. Na Veja que, verdade, desculpa te interromper, mas na verdade ninguém, claro, né, que está vivo hoje passou por uma situação como essa, né, uma pandemia, né? exato. O mais próximo que eu consigo relacionar com isso foi entre a metade dos anos 80 e o início dos anos 90, quando houve a epidemia de AIDS no mundo. Era uma coisa muito nova, muito assustadora, havia muita desinformação e não havia internet naquela época, né? Então, muitas pessoas por exemplo, quem era contaminado com AIDS naquela época estava condenado à morte. Não existia um tratamento e quando havia era apenas paliativo para a pessoa sobreviver 6 ou 7 meses a mais, quando muito. E certos grupos da sociedade já tinham o estereótipo daqueles que tinham a possibilidade de contrair AIDS. Então, era aquela loucura e existia um medo. Mas, ainda assim, isso estava muito longe da realidade do cidadão comum, entre aspas, né? Então, é natural que, num momento como esse, as pessoas tenham medo, fiquem ansiosas, é, você ouve falar muita coisa também, e há também um certo exagero, se me permite dizer, por parte dos veículos de informação quanto ao foco relacionado à doença, porque Concordo. sim, é uma situação bastante preocupante, não é uma situação simples, mas assim, quanto mais você consome esse tipo de informação, esse tipo de notícia, mais você vai ter problemas com relação à sua atitude mental. Por quê? Porque você vai ficar mais preocupado, você vai ficar mais ansioso e você vai ter mais problemas para lidar com tudo isso. Um problema, Márcia, que tem trazido muita preocupação para as pessoas tem a ver com o lidar com a ansiedade. Veja, o Brasil hoje, já era antes da pandemia, o Brasil era líder mundial em estatísticas de pessoas ansiosas. Então, só para que a gente possa. Eu acho que até anotei essa estatística aqui, não sei se eu cheguei a anotar isso. Ah, não anotei a quantidade, mas, enfim. Hoje o Brasil ele tem um problema crônico com relação a pessoas ansiosas. E a pandemia, e por consequência a quarentena, ela potencializou isso. Então, a pessoa que era ansiosa, ou que tinha um tom de ansiedade acima do normal, se ela não consegue se cuidar agora nesse período da pandemia, ela acaba desenvolvendo uma doença emocional um pouco mais grave. Ela pode desenvolver uma depressão, pode desenvolver uma crise de pânico e outros sintomas aí correlacionados. O problema, ou Voltou, voltou, voltou? voltou. Tá, joia. Retomando aqui, né? Ansiedade em si não é um problema. Eu vou usar linguagem terapêutica, vou usar linguagem pastoral, vou usar linguagem teológica. Eu sou professor de teologia também. É outra atividade. A gente acaba misturando um pouquinho. Mas a ansiedade em si ela não é um problema. Porque Deus criou a gente assim. Então, a ansiedade, na medida certa, ela é até benéfica. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é você estar com a sua mente naquilo que ainda não vai acontecer. Naquilo que ainda não aconteceu. Que pode vir a acontecer ou não. É uma forma de você se preparar para aquilo que há de vir. Então, por exemplo, um pouco de ansiedade, uma medida de ansiedade é saudável. Antes de entrar na live aqui, a gente não ficou um pouquinho ansioso? Sim.
eu tive aquela ansiedade, aquela natural. ansiedade normal. Tem um pessoal na igreja me pergunta se eu ainda tenho ansiedade antes de pregar. Eu prego já há mais de 20 anos, quase todo domingo, nos últimos 15 anos praticamente todo domingo. E quarta-feira, e às vezes outros dias. Já teve ano de eu pregar mais de 180 vezes no ano. Então, alguém pergunta para mim assim, você fica ansioso, nervoso antes de pregar? Eu falo, olha, todas as vezes. Todas as vezes. Mas é uma ansiedade saudável, não é uma ansiedade que me paralisa. É uma ansiedade que me deixa alerta para que eu consiga antecipar algumas situações e esteja pronto para lidar com elas. Porque se eu chegar meio blasé assim de qualquer jeito, eu vou fazer de uma forma inadequada. Fazer de qualquer jeito Então, também, né? A ansiedade também ajuda a exa preparar um pouco, né? exato. Então você chega alerta, você chega pronto para aquilo que é a sua atividade, o que você vai fazer. O problema é quando a ansiedade ela começa a subir o tom, quando ela começa a ficar acima da média. E por que que nós muitas vezes deixamos que a ansiedade ela passe da medida normal? O problema da ansiedade não é a ansiedade em si, mas os outros sentimentos que vêm junto com a ansiedade, que é o medo. Então você começa a alimentar um medo de algo que ainda não aconteceu. A ansiedade, na nossa estrutura mental, ela tem a ver com imaginação. Então, por exemplo, eu estou ansioso porque amanhã eu tenho uma prova, um trabalho muito, muito delicado. E aí aí eu preciso daquele nível de ansiedade normal para eu chegar pronto para essa atividade, mas eu começo a alimentar um quadro, um cenário ruim na minha cabeça. Começo a pensar assim, puxa, mas não vai dar certo, eu não vou dar conta, eu vou ir mal naquela prova, eu não vou conseguir efetuar aquela tarefa. E aí, se isso começa a repetir constantemente, o nível de ansiedade começa a ficar não mais controlável. Então, se a gente pega, por exemplo, nesse período da pandemia, da quarentena, existem um monte de informações circulando. E, infelizmente, a gente nem pode confiar muito, ou não dá para confiar muito em todas as informações. Primeiro porque as informações elas mudam, como é uma doença muito nova, não se tem as informações Você sabe pouco ainda mais sobre ela, né? exatamente. Então a gente não sabe o suficiente. E como infelizmente no país hoje existe uma polarização ideológica, política, não quero entrar nesse mérito, mas só Mas lidando com isso o é um panorama, fato, né? é um fato, justamente. Então, há um cabo de guerra puxando para lá e para cá e a gente fica sem saber o que fazer. Então, a doença, ela é sim preocupante, né? A gente precisa ser honesto e realista. Não é uma coisa simples. A gente sabe que tem muitas pessoas que ficam enfermas e ficam muito ruins e outras até perdem a vida. Na minha família aconteceu isso, né? Eu perdi uma prima lá no interior e foi muito rápido. E o marido, graças a Deus, não foi, mas ele ficou muito ruim também. Eu já tive Então a gente caso na sabe que é família uma também. coisa, exato, a gente sabe que é uma coisa preocupante. E então isso tem o poder de potencializar esse nível de ansiedade. No entanto, o maior problema da ansiedade, como eu disse, é o medo, é a angústia que você sente por algo que ainda não se concretizou. Então, como é que a gente lida com a ansiedade dentro desse aspecto? Primeiro, a gente precisa fazer a nossa parte. Em tudo, né? Em tudo que a gente faz, a gente precisa fazer a nossa parte. Então, eu dei o exemplo ali do estudo ou do trabalho. Como é que eu posso chegar no nível de ansiedade normal? Faço a minha parte antes. Se é uma prova, eu vou estudar antes. Se é o caso do sermão que eu comentei que eu vou pregar, eu vou preparado? Eu não vou de qualquer jeito. Se é a questão da saúde, eu vou tomar as medidas preventivas cabíveis e possíveis. Vou manter o máximo possível o isolamento social, vou usar álcool em gel quando eu saio, vou usar máscara e vou confiar também que, para quem crê em Deus, né, que Deus continua no comando, no controle de todas as coisas. Por que que é importante a gente, e aí volta aquela questão da atitude mental, né? Porque veja, Márcia, você estava comentando ontem no culto que a gente fez.
Hoje nós estamos vivendo uma situação aguda de quarentena, de pandemia, e isso realmente é preocupante. Não é uma coisa para a gente falar, não, não é nada. Não, a gente tem que ser honesto. No entanto, nós sempre tivemos que lidar com situações de risco e coisas ruins aconteceram ao nosso redor desde sempre. Então, eu perdi um ente querido na pandemia, mas eu já perdi antes da pandemia também. Eu já tive que lidar com enfermidade agora na pandemia, mas antes eu já tive também. Eu, em 2013 ou 2014, 2013, eu passei 3 dias numa UTI de hospital. Eu já tive que fazer cirurgias. Ou seja, o ponto é, situações que nos tiram de uma zona de conforto ou que nos trazem uma preocupação acima da média, elas sempre vão acontecer. Aconteceram antes, agora acontecem, e quando passar essa fase, vai passar, vai acontecer de novo. Então, a gente precisa saber lidar dentro de um certo nível com o aspecto da ansiedade, colocando as coisas em dia. A Maristela é minha irmã, está aqui fazendo um comentário. Ela me contou que tiveram a primeira morte na cidade, ela mora em Abelardo Luz, lá em Santa Catarina. E não havia nenhum óbito ainda na cidade, tiveram o primeiro óbito essa semana. Então, a cidade é muito pequenininha, fica todo mundo muito comovido, né? E aí ela colocou aqui como lidar com esse sentimento, essa situação de não poder fazer o velório, né? A despedida, né? Também é outra situação que vem junto ali, né? Com tudo esse... Então, quem que é? Deixa eu ver aqui. Maristela, obrigado pela pergunta. Maristela, todo o processo de luto, ele é doloroso, em qualquer contexto. Então, desde o processo de luto mais, entre aspas, natural, porque veja, Deus não fez a gente para a morte. Então, a gente nunca consegue lidar bem com a morte. A gente lida com os recursos que a gente tem, né? Então, desde o processo mais natural, quando a pessoa morre já com idade avançada, que você sabe que é triste perder a pessoa, mas vai chegar o dia dela e aí você consegue fazer o velório, recebe os parentes e tal. Até os mais traumáticos, vocês sabem que tem pessoas que têm que fazer o velório e assimilar o luto de uma pessoa que ela nunca vai conseguir ver de novo. Gente que morre em desastre aéreo, gente que é sequestrada, estou falando de situações bastante delicadas, né? Onde você não tem nenhum corpo para fazer o luto. Então, sempre é traumático. Nesse caso, agora está sendo muito difícil. Eu já fiz ofício fúnebre esses últimos dias aqui em São Paulo, que tanto daqueles que a gente chegou lá, entrou o caixão, a gente faz dá uma palavra, faz uma oração, já sai todo mundo, até aqueles que realmente você não pode nem fazer nada. Então, assim, a gente vê o sofrimento das pessoas e vê como isso é difícil. Mas há todo um processo, né? Então, é importante entender que a vida ela tem o seu começo, o seu meio, o seu fim. Entender também que qualquer sentimento de tristeza nesse momento é normal. Às vezes a gente fica lutando contra um sentimento de tristeza, um sentimento de inconformismo. E, gente, todo sentimento ele é humano. E é importante que você chore se tiver que chorar, que você fique chateado se tiver que ficar, que você tenha que levar um tempo para assimilar uma situação nova, mas nós temos recursos para passar por isso e para superar isso também, né? O que não dá é esperar, por exemplo, que alguém que está enlutado numa situação como essa, daqui 2 ou 3 dias ela esteja vivendo a sua vida normal. Então leva um tempo. E isso Mas acontece a em gente tem qualquer estrutura para situação passar de por luto, isso. igual você falou. Qualquer situação de luto, ela tem esse processo, esse tempo, né, para a gente assimilar o luto, para a gente assimilar a perda. São várias etapas ali, né? Então, não é exclusivamente nessa situação agora. É que a situação em si acaba exacerbando todos os sentimentos, né? Sim, tudo isso que está acontecendo hoje potencializa, né? E falando em luto, eu acho que esses dias atrás eu vi numa live uma psicóloga falando sobre a questão do luto. A gente, na verdade, precisa fazer o luto das perdas que nós tivemos durante a pandemia. Porque a gente teve perdas, né? A gente não pode sair de casa, a gente não pode ver as pessoas que a gente ama, os familiares, a gente não pode se visitar, né? Tem 90 dias que isso está acontecendo.
Quando a gente pensa que já dá para começar a dar uma saidinha a mais, aí vem alguém e diz, não, espera mais um pouco, ainda não é hora. Então, nós tivemos várias perdas. Então, na verdade, a gente precisa entender que foram perdas mesmo. Que a gente precisa fazer esse luto dessas perdas, mas que a gente não pode ficar parado nele. A gente tem que seguir em frente, encontrar formas, maneiras, caminhos para seguir em frente, né? Exato. Uma palavra que a gente pode usar para esse assimilar do luto é ressignificar a emoção que você tem com relação a essa situação. Isso às vezes leva um tempo. Então, por exemplo, é muito interessante isso que você falou com relação aos lutos e às perdas que a gente teve, porque, por exemplo, teve muita gente que perdeu emprego, que perdeu renda. A minha renda diminuiu nos 2 primeiros meses da pandemia, eu não atendia ninguém. E isso é parte da minha renda. Então, tudo bem, bola para frente, uma hora as coisas vão melhorar. Depois a gente vão saindo alguns protocolos de saúde aí, a gente pode ir aos poucos retomando. Ainda não voltou ao que era antes, né? E eu não sei quanto tempo vai demorar para voltar, mas tudo bem. Você vai assimilando e pensando, bom, põe na conta que esse aqui já foi. Agora não dá para ficar chorando o passado. A gente estava falando... do orçamento, né? Exato, vai ajustando, vai apertando. Tem uma reserva, para quem tem possibilidade de ter uma reserva, muita gente não tinha. Isso é da cultura do brasileiro também, a gente não foi ensinado a ter uma educação financeira adequada para essas emergências, né? Agora não é hora de ficar dizendo, tá vendo, tal. Aconteceu, né? Ficar falando isso só piora a situação de quem já está sentindo mal. Exato, é hora de aprender com tudo isso, né? Exato. E aí, Márcia, é a coisa de você ressignificar e tirar os pontos positivos, ou pelo menos fazer com que alguma coisa seja positiva nesse sentido. Bom, já que eu tive essa perda, e foi uma coisa além das possibilidades, porque olha, a gente acha que a gente está no controle das coisas, mas assim, isso é muito subjetivo. Você está com tudo estruturado. Eu estava cheio de plano, até o que eu planejei para acontecer agora em junho, não aconteceu quase nada, por causa da pandemia. Eu fiz os meus planos. A gente faz os planos, mas a palavra final é do Senhor, né? O fato é que você pode aprender algo com isso e ressignificar isso para que aquilo venha a trazer um outro tipo de situação para você depois. Então, para quem puder ter uma atitude adequada com relação a esse período, olha, nós vamos aprender e vai ser bom para muitas coisas. Por exemplo, a se organizar melhor financeiramente, né? Então, saber que você precisa da reserva para os dias difíceis. A gente, olha, um processo que está acontecendo agora que é irreversível, só que isso já estava acontecendo antes, mas agora vai acelerar mais. Nós vamos usar cada vez mais as redes sociais e a internet para fazer tudo. Isso já era uma tendência, só que eu acho que isso aí foi acelerado em no mínimo 5 anos. Esse processo acelerou tudo, na verdade, né? Só que ninguém estava preparado, mas de qualquer forma acelerou todo o processo. Isso vai mudar tudo, né? Daqui para frente vai ser diferente, não tem como voltar, né? Não. Algumas coisas vão recuar porque há atividades que dependem, que não pode ficar esperando só você precisa presencial. Mas mesmo assim, então, veja, quem saiu na frente agora com relação a essas coisas já está adiantado. No início da pandemia, um pouquinho antes até, eu tinha muita dificuldade de lidar com o Instagram. Mas isso era uma crença pessoal minha. Por quê? Porque eu achava que o Instagram era uma rede social para futilidades, para ficar postando foto na praia, essas coisas. Não que eu não fizesse isso, eu também fazia, eu sou ser humano. Mas é que não era muito assim a minha afinidade. Depois, e especialmente na pandemia, eu comecei a perceber que não, que era uma ferramenta útil e que poderia ser usada. Hoje eu passo... É difícil o dia que eu não faço uma postagem, que eu não uso para fazer uma live. Isso se tornou uma ferramenta de trabalho e útil. Isso trouxe benefícios para a minha atividade, tanto pastoral, quanto para a minha atividade de terapia. Eu, por exemplo, eu tive clientes que me conheceram através do Instagram, pessoas que eu atendi no final desse período. Então a gente acaba ressignificando essas coisas. E esses pequenos lutos que você comentou, é uma forma também da gente reaprender a lidar com a situação nova. E é importante que a gente aprenda.
Você vê, a gente estava falando da ansiedade, né? Existe um- uma questão emocional mais aguda do que a ansiedade, que é a depressão, que também está acometendo um monte de gente agora nesse período. Então, uma pessoa que é muito ansiosa e não consegue lidar com a ansiedade, cedo ou tarde ela está correndo risco de desenvolver uma depressão. E é interessante porque as duas são correlatas, mas elas têm um mecanismo de pensamento distinto. Enquanto a ansiedade ela está preocupada com as coisas que vão acontecer, você fica imaginando um cenário, geralmente um cenário ruim, a depressão ela está ligada às coisas que já aconteceram. E você pinta um cenário ruim na sua mente daquilo que já aconteceu. Quando você junta essas duas coisas, o estrago está feito. É onde a pessoa adoece, onde ela fica num estado pior. E tudo isso tem a ver com a forma como a pessoa interpreta a realidade que ela está vivendo. Então, esse período ele é útil também, ele é perigoso, mas ele é útil também para a gente aprender a ressignificar essas coisas. Se a gente consegue repensar e reinterpretar isso de uma maneira mais positiva, a gente aprende muito e a gente vai muito para frente nesse período. Eu acho que, assim, que a grande... A gente tem que se concentrar naquilo que a gente tem controle. Eu acho que é uma dica, né? Porque tem algumas coisas que a gente não controla. Então, a pandemia a gente não controla, a economia a gente não vai controlar. Mas a gente tem que se concentrar naquilo que a gente pode controlar. O que a gente pode fazer diante dessa situação? O que está na minha mão, no meu controle, né? Então, tem algumas pequenas coisas que eu acho que a gente pode ir fazendo no dia a dia para melhorar essa questão da ansiedade, né, a própria depressão. Então, tem algumas pequenas coisas que a gente pode fazer. E você falou das mídias sociais, depois eu falar dessas pequenas coisas aí, se você tiver alguma sugestão para isso também, eu acho que é bem interessante, né, de você falar sobre isso. As mídias sociais, elas, com a pandemia, aumentou mesmo muito, né, a gente vê live toda hora, todos os tipos, o que você quiser, o assunto que você quiser, você encontra o dia inteiro, né? Mas também ela propiciou algumas coisas, acesso a algumas coisas que a gente não tinha antes, porque tem muitas pessoas que estão oferecendo hoje no Instagram, no YouTube, até no Facebook também, conhecimento gratuito, que antes era cobrado, era vendido, e nesse período de pandemia eles estão oferecendo gratuito. Eu mesmo fiz vários cursos, que eu sei que são cursos que têm valor importante, valor alto, valor diferenciado, que foi oferecido gratuito. Então, eu acho que a gente tem que focar mesmo. Eu acho que a primeira coisa é realmente a gente não ficar ligado na notícia o dia inteiro, todo dia. Porque estamos no olho do furacão agora, que agora é o momento onde está lá em cima a curva, né? E se a gente fica vendo isso todo dia, hoje morreu tantas pessoas, amanhã morreu... a gente realmente fica só focado nisso e a gente trava, a gente paralisa. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente não ficar olhando jornal e notícia todo dia. A gente não pode se alienar, mas não precisa ficar todo dia vendo, né? Exato. A gente não, na área da saúde, a gente não vai fazer nada nesse sentido, então eu não vejo sentido, né? Acho que o que a gente tinha que saber, a gente já sabe, para se cuidar, né? As atitudes, a forma, o que a gente tem que fazer para se cuidar, para evitar, que isso está no nosso controle, né? Mas o que não está no controle não adianta, né? Se a gente vai pegar o Covid, vai ser contaminado ou não, pelo pouco que eu pude perceber, todo mundo em algum momento vai. Como isso vai acontecer, quando isso vai acontecer, é aquela questão que não está no nosso controle. Mas a gente tem que fazer o que está no nosso controle. Cuidar da nossa saúde, tomar as precauções que precisam ser tomadas, se atualizar com as notícias, mas não precisa ser todo dia. Se você pegar uma vez por semana, você fica sabendo as notícias de tudo que está acontecendo. Então, eu acho que, não sei se você concorda comigo, mas acho que é uma forma, é um caminho da gente amenizar esse sentimento, essa angústia. Concordo, Márcia. Inclusive, há dois conceitos aqui que são muito similares com linguagens distintas. A Bíblia fala assim, que a boca fala o que o coração está cheio. Né? Coração, você sabe que na linguagem bíblica, o coração ele é o centro de tudo. Eles entendiam que até a mente ela estava centrada no coração, o conceito de mente que eles tinham na época.
E em hipnose, hipnoterapia, a gente diz assim que tudo que a mente foca, ela expande. Então, se você ficar dando muita atenção para essas coisas ruins, isso vai ser expandido. Se você foca numa coisa saudável, numa coisa interessante para você, isso vai ser expandido também. Então, veja, eu, há quase 3 meses, eu não assisto jornal. E não é que eu seja alienado, porque notícias você tem na internet, eu leio todo dia. Mas eu escolho como eu vou interpretar essa notícia e de que maneira, em que momento que eu vou trazer isso. E não da maneira como é trazida. Eu não estou fazendo crítica a jornal, tá? O jornal ele precisa fazer isso porque tem um apelo comercial, ele precisa vender. Então é claro que ele vai potencializar a audiência. Se o que potencializa a audiência é isso, ok. Mas eu não vou entrar nessa. Por quê? Porque eu sei que isso vai ficar expandido. No começo da pandemia, eu lembro que teve um dia que eu estava trabalhando aqui na minha mesa, minha esposa estava ouvindo aqui, acho que é CNN, e assim, era tanta notícia ruim, que no final do dia eu estava me sentindo mal, eu estava ansioso. Eu falei assim, amor, eu não quero mais ouvir isso não, porque isso está me fazendo mal. E olha que legal essa sacada, né, que você falou do conhecimento na internet. De fato, hoje você consegue aprender quase que de tudo. Até para você aprender a fazer hipnose, essas coisas, se você quiser, você aprende na internet. Sim, logo de ali graça. no começo, ali, acho que 30 e poucos dias da quarentena, o Michael Arruda fez um curso de hipnose clássica, né? Hipnose clássica e auto-hipnose. Sim. E nós fizemos aqui em casa. Os 3 fizemos, eu, o marido e o filho, todos fez. Então, E foi bom para vocês? Nossa, é fantástico, porque a gente já tinha um pouco de conhecimento, já tinha participado da experiência Omni em fevereiro, eu e meu marido. Então, era para eu estar junto com vocês, hein? Já lemos Não o deu. livro, eu fiz a hipnoterapia, a Érica foi minha hipnoterapeuta, então eu passei pelo processo, então a gente já tem um conhecimento da hipnoterapia. Então, aquilo ajudou muito, 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 porque é aquilo que você falou, expande, né? Então, quando expande, não volta mais no tamanho que era. Não volta, não volta. E daí, ali posso dar um testemunho rapidinho sobre isso, Márcia? Das outras vezes que eu tive experiência de home office, elas não foram muito saudáveis para a minha saúde emocional. Tá? Eu sempre produzi bem, sempre fui de cumprir com as minhas responsabilidades e tudo mais. Mas quando eu não tinha um local de trabalho específico, uma rotina de horário, eu ficava num nível de ansiedade muito grande, porque eu tinha dificuldade de controlar a rotina de trabalho. Então, se eu estava trabalhando em casa, às vezes eu ia perder 1 ou 2 horas do meu dia fazendo uma outra atividade que não tinha nada a ver e depois eu tinha que espremer ou passar do horário para colocar em dia. Esse período de pandemia, como eu já estou, a linguagem que a gente usa, já estou terapeutizado, né? Já passei pelo processo de hipnoterapia e todo hipnoterapeuta ele continua fazendo auto-hipnose, continua fazendo terapia. Então, quando começou a pandemia, olha, 90 dias mais ou menos que nós estamos aí, eu maratonei uma série da Netflix na primeira semana. Porque foi aquele período de, e agora? O que vai acontecer? O que vai ser? Período de férias. Férias. Então, peguei uma série lá que eu achei super interessante e devorei a série. Passou esse período, eu falei, não, chegou o fim de semana, chegou a segunda-feira, eu falei, deixa eu colocar o pé no chão, porque realidade nova. Eu comecei a criar uma rotina de trabalho e eu estou trabalhando intensamente todo esse tempo. E, embora eu não pude atender como eu gostaria, mas isso serviu para muitas outras coisas. Eu reestruturei todas as minhas redes sociais, toda a atividade de trabalho. E é aquela coisa, depois que você coloca um foco e a sua mente começa a expandir para aquilo, não volta mais. Então você se sente impelido a fazer o que tem que ser feito. Você falou uma coisa bem interessante, aí a questão da rotina, né? Embora a gente esteja em casa, a maioria das pessoas ainda estão em casa, alguns já voltaram, mas ainda não voltou a trabalhar na mesma rotina de antes, e as nossas crianças, nossos adolescentes ainda estão em casa, né? Então, a gente precisa estabelecer alguma rotina, mesmo com eles, porque senão fica muito complicado. Então, tem que tentar estabelecer alguma rotina, que seja uma rotina para leitura, então acordar no horário, porque não dá para ficar dormindo, acordado até de madrugada e acordando todo dia, meio-dia. Não dá para ser assim, né? Não é férias, não é isso. Então, não. Tem que saber, inclusive, isso, Márcia, eu acho que até acelera esse processo de ansiedade.
Então, criar uma Sim, rotina, por menor que ela seja, nem que seja acordar, tomar um café todo mundo junto e fazer uma meia hora de leitura, uma hora de leitura, alguma coisa assim, fazer alguma atividade junto, aquilo que é possível fazer, para tentar amenizar essa questão também, né? sem dúvida. Rotina, para algumas pessoas pode ser uma coisa chata, mas rotina ela é essencial para a nossa saúde emocional. Quando você tem uma rotina, você consegue cumprir com as suas tarefas, responsabilidades, e você tem o sentimento de dever cumprido ao final da rotina. E isso te faz bem. Então é necessário, é importante. Leonardo, dentro dessa rotina e tudo mais, algumas coisas que a gente pode fazer, você tem alguma indicação, por exemplo, de leitura que a gente poderia usufruir nesses dias, nesse momento? Aí, algum livro, alguma coisa que você poderia indicar para nós, além da Bíblia, né? Porque até hoje nós estávamos conversando, meu marido estava lendo um livro ali, e ele falando, é engraçado como essas leituras que a gente faz, essa parte do autoconhecimento, todas elas a gente consegue fazer uma relação com a Bíblia, né? No fundo está tudo lá dentro da Bíblia, só que está explicado de forma diferente. Então a gente consegue trabalhar isso e assimilar, porque a gente lê a Bíblia e muitas vezes a gente não consegue entender aquilo. E aí esses livros, esses autores que são mais sérios e têm qualidade no que estão escrevendo, a gente consegue perceber que tudo que eles estão falando já está dito na Bíblia. Mas a gente precisa dessa leitura facilitada para conseguir. Né? Então, assim, É, o que você indicaria aí para a gente, para o nosso professor que está vendo a gente? olha, Márcia, a lista seria grande, tem muita coisa boa para a gente ler. Depende muito da demanda que a gente tenha, né? Como você disse, a Bíblia é a mãe, né? É a fonte de toda a sabedoria. E, de fato, você vai encontrar muita sabedoria fora da Bíblia, que, no fundo, a fonte ela é bíblica mesmo. Ah, por exemplo, há um livro que a gente está trabalhando, que você até está me acompanhando na série de Escola Bíblica, que é o livro Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Então, ele não é só para cristãos, tá? Não é só para quem é de igreja, quem é religioso. Ele serve para toda e qualquer pessoa. Por quê? Porque ele ajuda você a pensar na tua saúde emocional. É aquela premissa, né? Não adianta você achar que porque você crê em Deus ou você está na igreja, que você está com todas as suas coisas resolvidas. A sua questão existencial está resolvida. Para quem crê em Muitas Cristo, vezes as pessoas que estão dentro da igreja são as que mais têm esses problemas na verdade, emocionais para resolver. a igreja é o nosso hospital. Então é normal que a gente esteja assim, porque a gente tem as nossas questões. E que bom que você está lá para ouvir a voz de Deus. Mas, então, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, do Peter Scazzero, eu acho um livro sensacional que a gente está trabalhando. Para quem tem dificuldade de rotina, tem um livro interessante do Christian Barbosa que chama Tríade do Tempo. Aí você não lê, já ouvi falar, mas eu não li. É muito bom esse livro porque ele fala sobre a questão da rotina, de você se organizar, de você se sentir bem com essas coisas. Tem um livro que é para quem está esgotado. Talvez hoje não vai dar tempo da gente falar, ou se você quiser esticar a live, ou se quiser marcar outro dia também, estou sempre à disposição. Mas é um problema que eu passei com relação ao emocional, que foi a síndrome de burnout. Eu tive uma síndrome de burnout, que foi a doença do esgotamento nervoso e emocional, porque eu trabalhei demais. É a doença do trabalho hoje. E não consegui tratar. Tem um livro interessante que chama Andando com o Tanque Vazio, do Andy Cordeiro, que ele fala sobre essa questão do cansaço, do esvaziamento e de como que você pode reorganizar a sua vida para que você passe por essa fase e melhore. Na área de hipnoterapia, o livro do Michael Arruda hoje é sensacional, né? Que é Aqui, o... né? Ó. Acho que eu até estou com ele. Aqui, ó. Acho que ele não está Desbloqueia o aqui. poder da sua mente. Obrigado. Você está com ele aí. O do Scazzero é esse aqui. Espiritualidade emocionalmente saudável. Tá aqui no jeito aqui. Espiritualidade emocionalmente saudável. Então, a Maricela está pedindo para repetir. O outro é a Tríade do Tempo, né? A Tríade do Tempo, do Christian Barbosa. Andando com o Tanque A Vazio. Andando com o Tanque Vazio, do Andy Cordeiro, para quem já passou pela síndrome
da doença emocional, do estresse, do burnout, etc. Ou para quem está na beira do precipício, então serve de alerta. Ah, Márcia, de cabeça, eu podia até ter feito essa lista, mas eu posso fazer uma lista depois, se Ó, você eu, me eu vou falar permitir? de um livro também, além desse do Michael Arruda. Esse livro aqui não é um livro muito conhecido, mas ele é um pastor também, ele é aqui de Maringá, Marçal Siqueira, Salve Sua Vida. Conheço, Conhece ele? Então, esse livro é conheço. um livro bem fininho e é um livro bem didático. Ele ajuda o autoconhecimento, você se conhecer, para você entender como que você reage às coisas, como que você recebe as coisas que chegam até você, né? As situações e tudo mais. Então, esse aqui eu acho bem bacana, porque ele é fininho, ele é fácil também da gente ler. E ele tem uns exercícios, assim, não sei se você chegou a ler já o livro, mas ele Não, tem esse eu uns não li ainda. exercícios juntos ali, é bem bacana também. Eu gosto dele. E para quem está com dificuldade de foco, eu gosto muito desse daqui, ó. Esse aqui é bem bacana, a única coisa. Legal. Ele ajuda bastante também. Me ajudou muito e eu acho bem, bem bacana. É. Uma coisa, Márcia, que é interessante com relação à literatura é que, assim, é, tem dois aspectos para a gente poder conseguir lidar com as coisas. Um é o autoconhecimento, né? A gente precisa se conhecer, a gente precisa saber quem a gente como a gente reage e por que que a gente reage a determinadas coisas. E nesse Então, a ponto, a literatura, ela hipnoterapia ajuda. ajuda bastante. A literatura ajuda, Ajuda. mas a Sim, e a hipnoterapia. hipnoterapia, ou qualquer outra terapia, tá? Eu sou hipnoterapeuta, mas eu sou da seguinte opinião: qual a melhor terapia? Aquela que fizer sentido para você, né? Então, por ter passado pela hipnoterapia e por ser também hipnoterapeuta, naturalmente que eu vou dizer que ela é extremamente eficiente. E eu recomendo para todo mundo. Mas assim, não tem que ser ela especificamente. Agora, qual é a questão? Primeiro, você precisa se conhecer. Uma vez se conhecendo, você precisa saber o que você vai fazer com esse conhecimento. Porque eu posso, por exemplo, pelo meu histórico de vida, familiar, dizer assim, olha, eu sou assim, eu tenho uma melancolia, uma tristeza, porque lá na minha adolescência foi assim. Ok, isso é um fato. Então eu já sei isso. Mas o que eu vou fazer com isso? Eu vou me conformar? Eu vou continuar o resto da vida, como eu costumo dizer, arrastando corrente, fazendo barulho por causa disso? Não. Uma vez que eu já sei que esse é o problema, vamos atrás de uma solução. Se eu consigo lidar com isso através do autoconhecimento, porque isso é possível, ok. Para quem crê que Deus pode lidar, e eu creio que Deus que Deus trata essas coisas, é um caminho. Ah, mas eu ainda estou com dificuldade, então procura ajuda. Procura um terapeuta. Sempre vai ter alguém com conhecimento, com capacidade para te ajudar a encontrar a solução A para isso. leitura, ela ajuda, ela realmente ajuda. Eu tenho aprendido muito, tenho lido muito dos últimos anos para cá. Isso tem me ajudado muito. Mas ela é um processo mais lento, o autoconhecimento através da leitura, né? Daí, como você falou, se você tem um profissional junto com você, vai facilitar, porque vai acelerar esse processo, né? E daí tem a outra questão também, né? A gente tem que querer, porque o bendito do Sim, autoconhecimento tira você totalmente da zona de conforto e ele não é legal, né? Porque não. você A começa a nossa conhecer o mente, lado seu que você não quer enxergar, né? exato, porque é confronto, né? É aqui, ó, bate na gente. E a nossa mente subconsciente, ela, a forma como ela trabalha já é para não nos deixar sair da zona de conforto. Porque a zona de conforto, ela traz segurança para a gente. Toda vez que você sai da zona de conforto, você vai para o desconforto. E isso incomoda. Mas é a única maneira de você mudar um hábito, mudar uma atitude. Não tem jeito. Exato. Bom, estamos quase terminando aqui, pastor Leonardo. Você falou da gente esticar a live. Eu não vou fazer isso porque eu sei que você tem um compromisso depois. Tem uma reunião do presbitério aí, você falou, né? Então, não vamos fazer isso, não. Nós temos uns minutinhos ali ainda. Eu estava falando de algumas pessoas que estão oferecendo coisas na internet, no Instagram, treinamento, curso de autoconhecimento, e que eu já fiz alguns e tenho consumido esses conteúdos, porque da mesma forma como tem coisa de qualidade, tem coisa útil, né? E se a gente
ficar consumindo e olhando o Instagram de todo mundo o tempo todo, porque ali no Instagram só tem todo mundo tá feliz, né? A vida de todo mundo é maravilhosa. Aí a A gente gente mostra o entra que a em gente quer, depressão. né? A gente entra na depressão mesmo, porque, pô, tá todo mundo bem, só eu que tô lascada, É. né? Não Então, eu acho que acredite nisso. até isso a gente precisa rever, parar de ficar olhando tanto isso também e focar naquilo que pode me trazer algum benefício, né? Então, eu tenho consumido os seus conteúdos ali, tenho acompanhado você nesse estudo que você fez ali e está fazendo ali dessa espiritualidade emocionalmente saudável. Você deixou a série gravada ali no YouTube, então se alguém quiser também assistir, pode assistir lá, né? E isso aí ajuda muito. A Érica Yumi e o Bruno, o namorado dela, tem feito várias lives tratando Sim, vários assuntos pontuais e fazendo uma autoterapia, ensinando a fazer autoterapia para tratar algumas emoções. Então, se alguém se quiser também, eu acho que é um conteúdo muito bom para consumir. muito bom conteúdo. O próprio Michael Arruda também faz live todos os dias tratando de assuntos pontuais e fazendo também algumas autoterapias ali, que eu acho que isso ajuda muito, muito, muito. E tem o Joel J, que também tem feito vários conteúdos gratuitos na internet. Ele tem oferecido alguns treinamentos, alguns cursos de autodesenvolvimento gratuitos. E ele eu acho um cara fantástico, assim, nessa área do autoconhecimento, autodesenvolvimento, e acho bem bacana. Mais alguém que você lembra, assim, para a gente falar para o pessoal que possam, de repente, consumir esses conteúdos que possam ajudar nesse momento? Eu posso fazer o seguinte, Márcia, até para ficar um pouco mais completo, eu posso fazer uma pequena lista depois. Você vai deixar salva essa live no seu IGTV? Eu vou deixar no IGTV. Aí eu posso fazer a postagem nos comentários. Ah, legal. Pode ser? Legal, Que legal. aí eu escrevo, faço uma listinha e deixo ali. Aí para quem quiser consumir, eu acho que vale a pena. Com relação você citou o conteúdo da Érica, Yumi, do Michael, desse pessoal. Eu acho que vale a pena, vale muito a pena. Eu continuo consumindo o material deles até. A Érica foi minha instrutora na Omni, ah, assim como o Michael também, né? E a gente tem amizade hoje e é muito bacana isso. Mas eu continuo consumindo. O Michael toda manhã ele está fazendo live, eu levanto cedo, enquanto eu estou fazendo café eu estou ouvindo. Se eu não posso acompanhar por inteiro, depois eu vou lá no GTV e assisto. E assim, é conteúdo gratuito e é conteúdo de muita qualidade. Mas muita qualidade mesmo. Agora, isso tem a ver com o que você disse. A gente tem que querer. Hoje está disponível para todo mundo. Tem conteúdo bom e conteúdo ruim. Como é que você vai saber? Procura as boas referências. As boas referências vão indicar boas referências também. O pessoal está falando que a Érica é brava, mas é fofa. A Érica, ela não alivia, Ela é não. fofa. Ela dá chinelada, não quer nem saber. Não tem mimimi com ela, É a não. minha esposa que acabou de falar isso. Tá aí, ó, Deixou? Thaís. Eu gosto muito do estilo dela porque ela é muito objetiva. Eu gosto E é também. bom que seja. Uhum. Mas ela é fofa. É o jeito dela. Olha, nós temos aí, eu não sei se ainda está aí, mas o pastor Maílson, que foi meu pastor aqui em Campo Mourão por algum tempo. Ele está na segunda igreja presbiteriana agora. Nós somos da primeira, ele está na segunda. Obrigado pela companhia, o pastor aí. E comentou aqui antes que gostou das orientações que a gente colocou aqui. A Maristela também está Legal. comentando que gostou. E tinha também, eu vi que entrou aqui o pastor João dos Anjos, que é pastor emérito na igreja, na primeira igreja lá que a gente estava, porque ele ainda está na live, mas eu vi que ele entrou na live. Então tivemos presenças ilustres aí na live. Poxa, fico muito honrado. Muito bacana. Leonardo, vou te agradecer então. Mais uma vez, muito obrigado. Daí, se você puder deixar essas listinhas com os livros e com os perfis ali que você indica para seguir, que tem Tá. conteúdo de autoconhecimento aí coloca lá nos comentários. Quem quiser depois, entra lá e faz a colinha lá. Ai, deixo sim, Márcia. Pode deixar que Se eu, quiser eu fazer coloco sim. suas considerações finais, fique à vontade. Não, Márcia, para mim assim, é um prazer poder passar esse tempo.
o que eu posso dizer? Para que você, e todos que nos ouçam, né? Para que não percam a esperança, para que não deixem que a ansiedade venha a consumi-los nesse momento. Como eu disse, a ansiedade ela é normal, ela é um sentimento normal e até necessário. O problema é o excesso, né? Então, controle aquilo que você está consumindo, né? Não fica atrás de notícia ruim o tempo todo, vai fazer uma outra atividade, vai consumir informação útil, no caso de quem é cristão, vai orar, vai ler, vai consumir coisas positivas. Que isso vai ajudar a tua mente também a focar naquilo que é necessário e correto nesse momento. Com relação às outras coisas que a gente pode oferecer, bom, quem quiser me seguir no Instagram ou mesmo no YouTube, no Instagram, lá na bio, na bio, né, no meu perfil, tem o link ali que você vai encontrar todas as minhas redes sociais. Ale Leonardo, né? É arroba Isso, Ale Leonardo. aleleonardo.rs. Isso mesmo. No YouTube, se você quiser encontrar meu canal lá, você digita na pesquisa hashtag Alessandro Leonardo, tudo junto. Você vai encontrar lá a série de Espiritualidade e Emocionamento Saudável. Eu estou postando ela aos poucos lá, já deve ter uns 4 ou 5 vídeos. Tem pelo menos umas 5 horas para consumir lá. Então, e assim, aí é uma questão pessoal de fé, né? A gente precisa continuar crendo em Deus, né? Deus, ele tem controle de todas as coisas, ele é o criador de todas as coisas, e não há nada que fuja do controle do Senhor. Então, isso vai passar também. E Deus vai fazer a gente muito mais forte depois desse período. A tua esposa fez um comentário, daí o meu marido já comentou ali, também estou aqui, amor. É isso aí, né? Os nossos parceiros estão aí para isso, né? Você tem que estar firme junto, né? Exatamente. Alguém perguntou como é que faz para assistir depois, eu vou deixar gravado no IGTV, então daí pode rever quantas vezes quiser, vai ficar gravado no meu perfil ali, @marciaheiser com S, marciaheiser.acesso.ambiental. Mas vai ficar gravado ali, então dá para assistir de novo ali, tá? Leonardo, mais uma vez, obrigada, foi muito legal a gente conversar, eu acho que foi uma conversa bem descontraída, bem tranquila, e a gente conseguiu, acho que, colocar aquilo que a gente se propôs de falar sobre como trabalhar com essas emoções aí que estão aflorando durante esse período aí. Muito obrigada, tá? Vamos marcar mais lives. Pode marcar que eu estou sempre à disposição, tá? A gente ajusta o horário e faz, e para mim vai ser sempre um prazer. Uma coisa que eu gosto de fazer e sinto que é um chamado de Deus também para a gente poder ajudar as pessoas como for possível. Então a gente está sempre à disposição. E para quem ficou acompanhando a gente aí até o final, muito obrigada. Minha família está toda aí, irmão, cunhada, sobrinho, marido. Um abraço para todos. Todo mundo apoiando. Muito obrigada, gente. Um abraço. Boa noite a todos. Boa noite. Deus abençoe.